Se desencarnar em uma cidade diferente da cidade onde reside, para onde é levado esse espírito? Quando encarnados, geralmente a gente tem o nosso espaço, a gente tem a nossa nação, o nosso lugar, né? Quando desencarnado, pertencemos ao universo. Então, geralmente, eles são levados para colônias onde talvez já tenham algum conhecimento, já conheceram quando estiveram no mundo espiritual, ou para lugares onde familiares antepassados já se colocaram, às vezes, em trabalho, em serviço. Então, é muito, não tem regras para isso, né? Onde a necessidade impõe, é levado o espírito. Fábio, demônios, eles existem ou são obsessores abusando da influência que exercem sobre nós? O espiritismo, ele veio através da codificação de Allan Kardec, no ano de 1857, com toda a sua bagagem, né? Com toda a experiência espiritual que tiveram na época médiuns, testando de várias formas a espiritualidade. E dentro de todo esse conhecimento que nos veio, um dos que eu acho que é mais importante é que não existem demônios. Os demônios, eles talvez foram necessários para que um povo rude, um povo sem domínio, ignorante, ainda sem muita evolução, para evoluir precisasse de rédeas fortes, e às vezes a rédea é o medo, né? Hoje a gente entende que ainda precisa essa figura, né, demoníaca, porque tem pessoas que elas costumam colocar tudo, os seus defeitos nas costas de criaturas demoníacas, né, tirando de si o compromisso. Então a gente acredita que hoje ainda a própria igreja ela use essa figura para botar rédeas, né, através do medo nas pessoas. Mas o espiritismo ele veio para nos dizer que somos livres, somos responsáveis únicos pelos nossos infortúnios, nada é culpa de ninguém, é nossa mesmo, e que os demônios realmente eles não existem, né? É uma figura que foi criada pelo homem e pela justiça de Deus a gente entende que o nosso Pai, o nosso superior, não faria um ser para ser eternamente viver no mal, né? Nós, inferiores, não fizemos isso com os nossos filhos. Imagina Deus que tem essa superioridade. E aqui mesmo, dentro da casa, a gente comprova isso todos os dias, nas desobsessões, que sempre tem um demônio, alguém querendo se passar, mas são espíritos com mais dificuldade, com mais medo, com mais transtornos que os próprios encarnados, né? Que só atacam para não ser atacado e precisam mais do que ninguém de ajuda. Como o kardecismo vê a Umbanda e as entidades em que os médiuns incorporam durante os trabalhos? O kardecismo, na realidade, não fala, né, dentro da literatura sobre religiões, outras religiões, assim. Como a espiritualidade da Casa de São Francisco, talvez eu possa te responder melhor, enxerga, né, a Umbanda, religiões africanas, nós enxergamos com muito respeito, acreditamos que todas as doutrinas, a princípio, devem seguir e devem ser respeitadas porque elas têm como intuito levar o ser humano ao bem, mas não nos associamos a nenhum tipo de religião africana, porque são preceitos diferentes, formas diferentes de pensamento. Então,
não sei outras casas ou outros momentos ali, mas Casa de São Francisco respeita, mas não se associa a nada que venha da Umbanda, Candomblé, Quimbanda, Nação. Eu conheço a parte por curiosidade, por gostar de estudar mesmo, mas não, aqui a gente tem uma linha mística um pouco diferente, que não se associa a nada. Então, tem pouco entendimento sobre a Umbanda. Respeito, assim como respeito todas as doutrinas, mas não entendo o funcionamento. Temos uma pergunta da Rosana Scherer. Por que Deus permite que aconteçam coisas como o Holocausto? Na verdade, Deus, ele não quer o mal, não quer a maldade e não quer que as pessoas sofram, né? Tudo que acontece nas nossas encarnações é resultados negativos ou provas ou expiações que nós mesmos buscamos durante o nosso processo de evolução. O Holocausto foi um flagelo destruidor, que a gente entende dentro da doutrina espírita. Foi um momento de resgate coletivo, onde muitos espíritos voltaram ao plano espiritual no mesmo tempo. Foi um erro terrível, né? Foi um engano de um povo em relação à submissão de outro. E a gente entende também que, da mesma forma que aquele povo resgatou a sua dívida de uma forma tão terrível, esse que fez com que aquele povo sofresse também, aos poucos, está tendo que resgatar essa dívida de uma forma terrível. Deus, ele pensa sempre na nossa evolução pelo amor, né? Mas nós, muitas vezes, evoluímos, na maioria das vezes, só pela dor. Temos uma pergunta da Roselaine Mati. Como funciona a obsessão? Como funciona a obsessão? A obsessão? Os obsessores? Eu acho. Isso. Assim, sempre, em todas as situações, nós encontramos os espíritos. Não são eles que nos encontram. Então, assim, o mundo espiritual, ele trabalha com energias. O mundo físico e o mundo espiritual, ele se interage através de energias. Dependendo dos nossos pensamentos, das nossas atitudes, das nossas ações, a gente se junta a outros seres com o mesmo afins, né? com a mesma ligação, com a mesma onda. Então, obsessores são aqueles que nos acham através dos nossos pensamentos. Nós abrimos essa porta sempre. Eu não sou ruim. Eu não merecia isso. Por que eu carrego essas energias com pensamentos destrutivos, com pensamentos pesados, com pensamentos de inveja, de dor, de angústia, de ansiedade? Todos esses pensamentos, eles atraem para a gente espíritos, energias que pensam da mesma forma. E tem também aqueles que atravessam o tempo atrás de nós, que são inimigos do passado, né? Que Deus permite para que a gente entenda que tudo continua e não é bem assim que a maldade se desfaz, que a gente tem que passar, às vezes, por esses perrengues aí. Então, a gente tem que ter também, às vezes, essa prova. Quando o resgate é muito difícil, eles voltam do passado. Eu já vi alguns exemplares que atordoam ali, até para a pessoa entender que não precisa baixar Cristo, entender que tem algo superior, né?
E às vezes as pessoas só entendem isso pela dor. Fábio, como a doutrina espírita explica a prática do reiki? A prática do reiki, a doutrina espírita também não explica. Isso não está dentro da codificação, dentro da literatura espírita. Eu não conheço o reiki também, não é uma abordagem terapêutica que eu uso. Acredito que deva ser bom, nunca fiz também. Acredito que deva ser bom, porque traz benefícios, né? Assim como a maioria das práticas terapêuticas. Acho que tudo que tem a intenção de equilibrar, de trazer benefícios, deve ser bom, uma questão de evolução, e a doutrina espírita já está codificada dentro daquela literatura. Não existe, até porque não existia isso, né, até então, ou existia, mas em outros momentos, não que naquela época se falasse, né? Mas acredito que seja alguma coisa boa.